Não, aqui não dá. Parece o médico lá aqui. Não dá clima aqui, cara. Aquele cara de do jeito. Sons of Anarchy, já viu o Sons of Anarchy? Ah, pode crer. Falando com que os chinês cortam todos os dedos Deixa dele. só esses dois aqui, fala que ele não precisa mais do que isso pra fazer contabilidade. Nossa. Muito. Vamos lá. 3, 2, 1. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora! É isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um Paulo ao Cubo, diretamente do B3 Studios. Brasil! E é como eu sempre digo nessa hora. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Pepe, como é que foi sua semana? Uma bosta, alegria, depressão, choro, tristeza e posição fetal. Pra que ele vai no psicólogo? Acabou Não entendo. o pulpo dele. Não entendo, não consigo entender isso daí. Pedroso, sua semana. Ah, cara, não, foi boa. Eu tava meio dodói, tá? A sinusite atacada. Mas ontem foi grande. E a voz? Tá boa a voz? Nossa. Tá, E a tá voz? vendo a maravilha que tá, né? Que você perdeu ontem no final. Perdeu. Ele foi soltando na última música, ele faz dar aquele gritão final, o baixista fez assim, ó. Ah, tipo, não vai. Tadinho, não vai. conseguir. E aí eu, mano, eu comecei a rir no meio do fim do show. Aí esse aqui me viu, desconcentrou e, fudeu também. Temos hoje como convidado especial, diretamente da Academia Literária de São Carlos, ele que faz de tudo, Antônio Faz, senhoras e senhores. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Vamos papear. Tem um monte de assunto aí, de livro a computação. Aí, ó. É um computeiro. É o melhor lugar que ele gosta, Café Show? Café show. Onde é café? É, ali na... Vende pão de queijo e café ali na... Isso. Perto do Poço Castelo. Eu passava sempre em frente porque eu informatizei o Poço Castelo a partir da década de 80, final dos anos 80. Então era bastante meu caminho. Mas nunca me serviram café lá. Não? Não. Vamos começar de trás pra Chá, frente. você tomou chá lá, né? Chá, interessante. Chá, dá pra tomar chá lá. Vamos começar aqui de trás pra frente. Quando você começou a escrever e quando você virou a chave e virou só escritor? Olha, eu comecei a escrever em 2004 por um acaso assim muito grande, como tudo na vida que acaba sendo acaso. Mas eu fui definitivamente só escrever, eu aposentei a carreira de computação em 2015. Até então eu vivia dos dois e a partir de 2015 eu passei a viver só de literatura. Coragem. E o seu primeiro livro? Qual que foi o primeiro livro, a ideia para escrever esse livro? Como é que foi? Eu escrevia, a partir de 2004, eu escrevia contos e crônicas que saíam na primeira página. Os amigos elogiavam. E amigo é amigo, né? Tem a obrigação de elogiar. O cacete, eu toco, os caras falam que é ruim pra caralho. Pode ser. Os meus amigos são mais educados e talvez mais Meus mentirosos. amigos são Nossa, já rasgou Você tem que já. escolher seus amigos melhor. É melhor, meus amigos, tá vendo? Em 2006, teve um concurso dos 10 anos de letras da Federal. Eu escrevi um conto que ganhou, selecionaram 40 contos. Eu me animei com o negócio. E o professor Miotelo, que tinha uma editora, Pedro e João, falou, vamos publicar um livro. Aí eu publiquei um livro de contos e crônicas no final de 2006. E como eu tinha tido elogio antes de escritores que já eram consagrados, que eu fui fazendo amizade, falei, nossa, eu vou fazer muito sucesso, né? Publiquei 2.000 exemplares. Rapaz, aqueles 2.000 exemplares ocupavam um espaço enorme e para sair foi difícil. O que ajudou é porque, como eu trabalhava com software, tinha contato com muitas empresas, eu consegui emplacar com eles um projetinho. Eles compravam 100, 50, 20 livros e eu ia à escola bater papo e doávamos juntos para as bibliotecas. E eu percebi aí a dificuldade que é ser escritor.
E daí decorre uma coisa que a gente vai falar, que é da academia, que é tentar fazer as coisas em conjunto, porque individualmente é muito, muito difícil. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, e acho que é o cerne da conversa. Por que se lê tão pouco no Brasil? Se lê pouco, na verdade se lê bastante, não se lê talvez o que devesse ler. Um dia me perguntaram se a TV atrapalhava o livro. Eu falei, de forma alguma, porque é o seguinte, na década de 40, década de 50, o pessoal era analfabeto, já não lia, é uma porcentagem pequena que lê, eu vou arriscar dizer que é 20% para menos. Esse pessoal foi sendo letrado, conseguiu ler cartaz, jornal, e a TV capturou, porque a TV tem o áudio. O que a internet captura hoje, a internet faz com que todo mundo leia, mas ninguém sabe exatamente qual que deveria ser o motivo da leitura. No mundo todo se lê, mas a qualidade é baixa e, ao mesmo tempo, eu acho que a compreensão do que é lido é pequena. A maior parte das publicações, sejam curtinhas no Instagram, na internet, sejam de livros, é lixo. Não diz nada. Lê alguma coisa que tenha algum conteúdo, que faça pensar, que melhore a sua capacidade de entender um texto, sua capacidade de falar. Isso é raro, é pouco. E isso dá trabalho. Mas você falou que pela internet o pessoal lê mais, né? Sim. Só que, por exemplo, hoje em dia, se você vai fazer uma busca na internet sobre qualquer coisa, aparece lá 2 anúncios patrocinados no Google, depois aparecem os vídeos, depois aparece... E a galera prefere assistir o vídeo do que ler. Sim. Então, você acha mesmo que a internet faz a galera... Você lê, vamos lá, você lê e escreve WhatsApp. Sim. Agora eu tenho um aplicativozinho no meu WhatsApp que se você me mandar um áudio, ele converte para texto, porque várias vezes eu não posso ler, não tenho tempo de ler, estou em algum lugar, não posso ouvir. Aí eu pego, vejo o texto, quebro um baita galho. Mas você vai vendo que o pessoal que conversa mais sério, mesmo no WhatsApp, te manda mais texto do que áudio. O áudio é aquela preguiça, né? Para mim, em particular, acontece uma coisa muito chata, que o pessoal acha que eu vou corrigir, que eu vou olhar se tem erro de português. Eu não estou nem aí se tem erro de português. O que me importa é o seguinte, eu entendi o que você quer falar. E é um exercício bacana você escrever, porque você tem que repensar suas ideias. Mesmo com o corretor, porque hoje em dia tudo o corretor resolve, né? Às vezes, quando eu não sei, eu estou escrevendo aqui, que eu ainda escrevo na mão, né, na caneta. Eu estou escrevendo, como escreve essa palavra aqui? Eu pego o celular, vou no corretor, tá. Aí eu tiro minha dúvida de como é a grafia da palavra e eu escrevo certo. Palavras que a gente não usa no cotidiano, você não vai guardar, né? Casa é uma palavra difícil. Outro dia, faz tempo, eu fui tentar escrever licença. Eu lembro que eu estava escrevendo à mão e como que sai isso? Uma palavra que foi muito divertida uma vez, eu falei, nossa, minha ignorância, hesitar. Cara, para eu lembrar que hesitar é com H, demorou. Você falou aqui agora, não me veio na cabeça. Detalhe, pode não ser com H, né? Se for no sentido de ter êxito em algo, já não tem H. No sentido tem essa ainda. No sentido de vacilar. Ele hesitou. Só vinha com E, rapaz. Então isso é absolutamente normal em todo mundo. Você só guarda o que você usa. É legal você ter visto muita coisa, ter um vocabulário mais amplo, mas você usa poucas palavras no dia a dia. Eu posso até estender, fugindo da pergunta,
É que nem aprendizagem. Cada coisa nova que você ouve forma uma sinapse fraca. Se ela tiver uma sinapse para grudar, ela dá uma fortalecida e fortalece aquela que já está. Se você tiver ligado àquela que já está um monte de outras sinapses e tem, fortalece todas. Quando qualquer uma chegar uma novidade que grudar numa sinapse que já está, aquela que acabou de entrar, que entrou fraquinha, ela se fortalece. É por isso até que no colégio é legal você estudar química, física, biologia, saber um pouco de tudo. Você não sabe o que você vai fazer, então o que trouxer fortalecer sinapses vai ficar bom. Então, o que acaba ficando curioso? Inteligente, desculpa. O cara que é curioso, mas o cara que é curioso tem que ter sinapses lá dentro, seja para ortografia, seja para conjugação de verbo, seja para se expressar através de uma ideia e para captar as ideias, porque quem não lê, está engolindo qualquer coisa. Você falou sobre ter um bom vocabulário. E aí eu vou perguntar para os escritores, né, que são dois aqui, quantas palavras hoje a gente tem em média na língua portuguesa? Vocês sabem, de cor? Não sei. Vamos ver no Google. E tem uma curiosidade ainda. Uma vez eu vi que uma criança mais simples, vamos falar mais pobre, chega aos 6 anos, 7 anos, com um número de palavras. E uma criança mais rica chega com um número muito maior. E a tendência é multiplicar, né? E aí, o que separa muito a pobreza da riqueza, no sentido mais amplo da palavra, é dinheiro. É o vocabulário. É o vocabulário. 370 mil palavras. 370 mil palavras. E aí, eu não lembro onde eu vi uma vez que falava que hoje no Brasil, uma pessoa letrada, ele tem conhecimento de menos de 20% do total de palavras. Em média, um brasileiro fala entre 1.000 e 2.000 palavras, mas uma pessoa culta pode conhecer até 5.000. Um adulto com bom nível de educação pode conhecer cerca de 40.000. Mas se a sua área de atuação for comunicação, pode chegar a 60.000. Faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. E tem mais, você falou uma palavra aí que eu estou encafifado. Você falou dinheiro. A gente foi traduzindo tudo para dinheiro. Para simplificar no mundo, traduzindo tudo para dólar. Quem gostava de ler, era curioso, tinha um livro que eu li quando eu tinha uns 16, 17 anos, que é A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. Era um livro que saía do feudalismo, ia passando pelo mercantilismo, até chegar, o livro foi escrito, acho que em 1935, até chegar ao comunismo e o capitalismo. E a gente transformou tudo em dinheiro. Atualmente, informação vale mais que dinheiro. As pessoas não estão contabilizando isso, mas o Google, o que ele compra o tempo todo de você sem pagar nada? Informação. O que ele vende? Informação. E isso está valendo mais que dinheiro. Só que nós estamos ainda no dinheiro. Os países não conseguem tributar essa negociação de informação. Fundamentalmente, você tem que ter informação. Tá certo que você pode pegar do Google, pode pegar em qualquer lugar, mas eles filtram e te oferecem algumas, então você tem que ter informações também de cabeça e contextualizar e entender essa informação. Isso vai vender, isso vende mais que dinheiro. Então, é lógico, você ter bastante dinheiro é legal, é bom, é útil, mas está um perigo, porque esse mundo novo da informação que está sendo trocada, que não tem como ser tributada por governos, não tem muito como ser controlada, vai dar uma revolução, e é aí que entra a inteligência artificial. Eu não sei se vai nos salvar
ter um bom vocabulário, ter boa leitura, ter bom discurso. Mas é aterrorizante se você só tiver dinheiro. Você vai ter que comprar informação, né? Não me convenceu, ainda prefiro ter o dinheiro. Eu também estou preferindo minha parte em dinheiro. É que assim, eu nunca tive nem informação nem dinheiro. Então, pra mim, qualquer coisa que vier tá bom. Tá bom. Cara, mas falou uma coisa que... E aí eu lembrei aqui de um personagem. O poder que a informação tem, né? Então, eu lembrei do Grima, Língua de Serpente, do Tolkien, do Senhor dos Anéis ali. Tá. Que era o cara que ele era um excluído ali do palácio, que ele fez a cabeça de todo mundo disseminando informações, nem todas verdadeiras. Né? Então, assim, o poder que a informação tem em cima das pessoas, e a gente falou aqui isso no último episódio sobre o poder que as mídias têm de levar a informação. Eu vejo que ele é uma máquina de alavancar, né, recursos. Você falou que o Google faz aí, de coletar informação de todo lado, compilar e falar, não, eu vou entregar isso aqui desse jeito para essa pessoa, isso desse jeito para essa pessoa. Eu brinco uma vez, eu falo que eu estranho o caso da bota. Eu estava conversando com a minha esposa um dia e eu falei, nossa, mãe, eu queria te dar uma bota de presente de Dia das Mães, né? E tal. E, cara, os próximos 2 meses, todos os anúncios de bota do mundo apareceu no meu celular. E aí a pergunta isso é muito fácil a gente fazer com tecnologia. Como é que a gente faz isso com livros, com revistas, com material impresso? Sabe? Qual que é o alcance que isso tem se as pessoas não leem? Mais ou menos. O maior caso de sucesso de literatura é a Bíblia. Alguém chegou um belo dia, compilou aquilo, e foi ainda a fonte de informação para muita gente. E a gente não pode confundir informação com verdade. Parece que a gente vive em busca da verdade, mas são duas coisas diferentes, o que é verdade e o que é informação. A verdade, ela é sempre incompleta e transitória, e dado o tamanho do universo para fora, esse infinito, você nunca vai descobrir a verdade. A gente mal sabe sobre o sistema solar, sobre a nossa galáxia, a Via Láctea, e o pessoal estima que existem 200 bilhões de estrelas na Via Láctea e 200 bilhões de galáxias, ou seja, a verdade é inatingível. Mas para dentro do que seria o átomo, que vai cada vez ficando um infinito para dentro, também a gente não vai saber a verdade. A gente tem muita informação, e tem muita informação distorcida, que todo mundo acreditou, reza segundo essas informações, e não necessariamente são verdadeiras. Então, as pessoas leem, mas as pessoas preferem, em vez de ler a origem, ter o resumo. Eu gosto de Nietzsche. É difícil de ler. Eu precisei de muito resumo de Nietzsche para poder ler Nietzsche. É muito difícil, mas você passa a ter uma percepção maior, não pelo conteúdo do que ele falou, mas pelo que ele instiga dentro da sua cabeça ao tentar processar o conteúdo dele. Então, quando você pega o resumo ou a interpretação de alguém sobre um assunto, você fica prejudicado. Você passa a ter informação, mas você processa a informação como foi passada, acreditando nela como talvez uma verdade. E verdade não existe, né? Você vai ter que trabalhar com essa informação em cada momento da vida, como que você usa essa informação. O que está faltando, que a leitura traz, tá? É a leitura, não é o cinema. Eu vou abrir
eu vou falar que não é só leitura, é a arte em geral. E aí eu tenho que levar para um conceito de vazio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas em todo o universo, só 96%, desculpa, só 6% é matéria. 96% do pessoal não tem a menor ideia do que é. É vazio. O vazio está aqui, está no meio de nós, está em tudo que é lugar, está no átomo, você só vai achando vazio. O vazio está no meu coração. Está no coração e está em outros lugares também de seu corpo. Propriona, o que aconteceu? Vamos dar um chocolate pra ele, ver se resolve isso daí. Pelo amor de Deus. Então, você processar o que não existe é a arte. Então, quando você pega um quadro, o que acaba acontecendo? Não é o que está pintado, é o que está no vazio. Quando você pega um livro, não é o que está escrito, é o que não está escrito, é o que está no vazio. Então a gente tem que aprender a lidar com esse imenso vazio que te põe ali, na posição fetal, sem querer levantar da cama. O problema é o vazio. Não, fica Você precisa preencher. Minha psicóloga já está resolvendo isso. E quem vai resolver o dela? Ela espera que seja ele pagando. Porque aí eu dou a informação. Ela me dá a informação e eu dou o dinheiro para ela. Tá vendo como a informação Tá é vendo? importante? Olha, vamos fazer o seguinte, essas informações aí, aqui, pode pagar, tal, legal, não tenho nada contra. Você pode pagar comprando livro meu, que é uma coisa que eu preciso muito, ou do Paulo. Não, você deu de presente pra ele, quer dizer, você deu de presente pra ele pra eu pegar Ele me deu de presente, depois eu dei um pix de presente para ele também, tá de boa. Ah, tá. Ó, escritor tem que aprender que não é para dar livro, tá? Mas- Então, existem algumas coisas. Mas se não der, vai divulgar que jeito? Não é assim, não. Ninguém compra. Não é assim, não. Tem um ex-amigo que ele falava, não me peça de graça, a única coisa que eu posso te vender. Então, quando o nego fala, me dá um livro aí que... Não, amigo, desculpa. Essa Eu é, até te libero uma entrada no stand-up, mas livro não vai rolar. essa é a Maria Della Costa. Quando pedia um ingresso de teatro para ela, ela falava, gente, me pede para dar a única coisa que eu tenho para vender. Mas essa culpa é do próprio escritor, é do próprio músico, que na ânsia de ser lido, de ser ouvido e tudo mais, se subvaloriza. E isso prejudica todo mundo. A gente tem que trabalhar para que exista uma profissão de músico, de escritor, de pintor, e principalmente os amigos, que são amigos, tem que comprar. Eu fui no lançamento do Paulo e comprei o livro dele. Tá lá para ler, Paulo, tá na fila. E tenho certeza que você vai aplicar a sua técnica de leitura, que eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa técnica de leitura que não precisa fazer uma imersão e é uma coisa um pouco mais rápida de se aprender. Ó, uma ideia. Capa, resumo, livro bacana, hein? Você tá sendo mais uma pessoa que julga o livro pela capa, cara. Não, eu li pelo resumo. Tá errado. O que tá na capa. Então, Ah, na verdade, a história, principalmente de literatura, está nas entrelinhas, está no que não foi dito. Então, você precisa ler o livro inteiro para descobrir o que não foi dito. As pessoas, eu achava também que o livro tinha que ser lido do começo ao fim, direto, inteiro. Um belo dia, isso tem muito tempo, eu acho que eu não escrevi ainda, eu vi uma entrevista com o Chico Buarque, perguntando se ele lia quando era criança. Ele falou, eu lia, meu pai tinha uma biblioteca enorme, meu pai vivia trancado no escritório, isolado do mundo. Então, o único jeito de me aproximar dele era livro. Ele recomendava os clássicos. Só que era difícil de ler. O que eu fazia? Eu começava a ler, pulava, ia para o fim, não terminava. Eu leio no Kindle. O que eu tenho de livro não terminado, ou porque eu já peguei a ideia e vou voltar a ler, então tem livros assim que eu li inteiro e voltei a ler.
Os Miseráveis, do Victor Hugo. São 1.800 páginas. Eu li inteiro, picado. E comecei a reler. É difícil ler inteiro. É lento, é difícil, mas é muito legal. Agora, eu não sinto essa obrigação de ler o livro inteiro de uma vez. Eu me livrei disso. Por isso eu leio bastante. O do Harari, aquele Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu acabei lendo aquele livro por uma circunstância 3 vezes. Eu li a primeira vez, gostei. Aí eu estava viajando para os Estados Unidos, aí eu precisava mudar a cabeça para inglês, aí no avião eu li em inglês, meio matado, tá? Não fiquei lendo de cabo a rabo, mas li inteiro. E aí eu li um monte de recortes que eu uso para ver o mundo, pensar o mundo do jeito que ele conta história. Agora eu estou lendo inteiro o Nexus, que saiu agora dia 10 de setembro. Mas eu estou lendo vários outros livros ao mesmo tempo. Então, tira essa obrigação de que você tem que ler o livro inteiro, saber tudo, saber decor. Ninguém decora livro. Essa obrigação... Eu mais ou menos sei os livros do Machado de Assis, porque eu li e reli várias vezes. E o que ele conta é legal, porque não é o que é a história, é o que falta na história. Ele vê cada pessoa, o que ela é, o que ela faz e por que ela faz. Então o livro, só que ele não vai fazer uma dissertação, porque não dá para abranger tudo que ele vê. Então ele inventa uma história e põe personagens. E é uma delícia você ler aquilo. O Machado de Assis eu gosto de ler inteiro. Então, leia. Eu, fortemente, estava falando com este Paulo, que eu leio no Kindle. Meu Kindle me acompanha onde quer que eu vá para poder ler. Eu tenho grande dificuldade de ler que não seja um livro físico, cara. Não tenho. Eu tenho grande dificuldade. O físico já é difícil para ele ler. Cara, por mais que se surpreenda, eu gosto bastante de ler, eu leio bastante. Não me surpreende não, cara. Inclusive, eu acho que você é um cara muito inteligente, de verdade. Quem é o motoboy, fala. Fala, ele quem é o motoboy, você é inteligente pra caramba, entendi. E você é um cara extremamente inteligente. Só que cara. assim, ó, eu aprendi o seguinte, eu aprendi com isso que você falou que a gente não precisa ler. Eu costumo ler inteiro, só que eu sinto, geralmente, primeiro, segundo, até o terceiro capítulo do livro não vai me chamar atenção. Só que eu sei que eu vou precisar forçar, porque dali do segundo, terceiro pra frente, aí eu vou engatar. Mas o começo do livro é difícil me pegar, mas depois ele me pega e já era. Cara, eu tenho um problema, eu abandono o livro porque eu não... Ali no começo eu não desenvolvo. Então, mas aí eu aprendi que... Eu falo, puta, não. Eu aprendi que se eu insistir um pouquinho, daqui a pouco eu vou engatar nele, aí é aquela coisa de eu perder noite. Tem alguns escritores, por exemplo, que eles pegam esse vazio e colocam no meio do livro. Por exemplo, aquela trilogia Millennium, sabe? Sim. O terceiro livro. Pô, chega numa parte no meio do livro que é insuportável a leitura. Só acho que 40 páginas, cara, que eu li aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui não vai acabar. E eu tenho uma dificuldade muito grande de pular. Eu me sinto culpado de pular. Não sinta. Isso me consome. Então eu preciso ler o livro do começo ao final. E se eu comecei um livro, por pior que ele seja, a não ser que você aqui comece a falar muita groselha, eu tenho que ler até o final. Vamos chegar num consenso de uma coisa. As maiores merdas que a gente faz é quando pensa. Você pensa para fazer uma coisa, cara, você não acredita que a garrafa caiu em pé. Quando eu vi aqui, o cara derrubou a garrafa em pé, velho. A gente pensa muito, a gente faz merda. Em administração, eu li aquela teoria, aquela Harvard Business School, uns livrinhos azuis que tinham Kotler, que tinha um monte de gente, isso na década de 80 para 90, quando eu estava fundando empresa e começando a trabalhar com alta tecnologia. E o cara falou uma coisa genial. Decisão rápida e decisão lenta, o índice de acerto é mais ou menos o mesmo. Porque você fica pensando muito, vem mais informações.
Então decide logo, a chance de acertar e errar é igual, tomou o caminho, vai e conserta. A gente está sempre remendando. Então, no livro, quando você pensa muito, o que acaba acontecendo? Você perde tempo. Aquela leitura analítica não ajuda. Então, leia simplesmente. Você lê. E a partir daí, você... Desculpa. Mas não dá uma Foi fazer vez. uma história ali, Fui fazer uma história. tira o áudio antes. Eu esqueci de tirar o áudio antes. Corta. Eu sei que não vai cortar, mas corta. Não vai ficar preto e branco. Vai ficar preto e branco. Então, é o seguinte, a tentativa de ser analítico, de ser racional, de tentar entender, tentar explicar, atrapalha muito a gente. Eu, por natureza, eu tento ser um explicador. Mas, na verdade, meu lado analítico, racional, ele é bem mais fraco que o meu lado emocional, que o meu lado criativo. Tem uma explicação para isso. Então, na hora de ler, larga a mão. Senta e lê. Lê rápido. Não entendeu? Segue em frente. 1 hora, fecha. É mais ou menos... Todo mundo viu aquele discurso do Bill Gates em Stanford, Connecting Dots, né? Conectando pontos. Sim. Que ele falou, você só vai entender lá na frente. O livro é assim. O importante é o seguinte, eu venci o livro. Agora, eu tenho autores preferidos e tenho muitos amigos que recomendam livros. Principalmente os clássicos, os de leitura tradicional. Falam, não, tem que ler. E vou leio. E depois eu descubro por que era bom, por que não era bom aquilo. Não tanto essa preocupação de fazer sentido agora o que eu estou fazendo. Então, relaxa, leia. Eu tenho dificuldade, cara, mas eu vou usar a técnica Matsunaga de leitura. Ler picado. Não, a leitura, não precisa ser picado, ela pode ser contínua, mas não fica voltando, tentando entender tudo, checando informações. Eu acho que foi no ano 2000, eu li Inteligência Emocional, estava fazendo o maior sucesso. E o livro era escrito como divulgação científica, mas tinha muita referência técnica nas notas de rodapé. Não me interessava aquilo, como que era o sistema límbico, ele mostrar detalhes de anatomia de cérebro. Eu li o livro inteiro de uma vez, sem perder tempo com as notas de rodapé. Fiz uma leitura corrida. Lá na frente, conforme eu vou vivendo, o grande lance de um livro bom é assim, eu vi um ponto de vista, eu vi um jeito da pessoa pensar. Acreditei naquele jeito. E eu vou vivendo, vou andando na semana seguinte, na outra, no ano, e vou tentando ver como que aquilo se encaixa no mundo, para mim, para os outros. Aí vai fazer sentido. Talvez valha a pena reler, ou me aprofundar nas ideias, ou ver as fontes. Então a gente vai vendo que muita fonte desse pessoal que faz sucesso, vamos pegar aí o Karnal, Clóvis de Barros, a fonte é a mitologia grega, a fonte é Nietzsche, Spinoza. Você vai notar que poucos deles realmente gostam do Platão e dos platonistas. Não gosta dessa linha racional de Platão a Descartes. A partir daí eu fui ler Heráclito, Spinoza, que é dificílimo de ler, Nietzsche, Freud, Winnicott. Não que eu seja bom especialista nisso, mas eu tenho muito disso naquilo que eu escrevo e interpreto do mundo. Agora, não é a verdade, é um jeito de olhar para o mundo. Então, leia. Interessante. Academia Literária de São Carlense, hoje,
Quantos membros tem? Perto de 30. 2, fala, a gente tá fundando o rolê aqui. Não, perto de 30 membros. A gente tem os membros efetivos. Quando foi fundada em 9 de novembro, membros fundadores, na verdade, em 9 de dezembro de 22, mas ela foi instalada em julho de 24. Ela tem CNPJ, tem conta bancária, uma pessoa jurídica, tem cargo, tem patrono, ela tem um quê tradicional. E a gente, a partir de um momento, começou a aceitar colaboradores. Colaboradores são membros que são escritores e a gente quer ver se colabora e se o nosso projeto faz sentido para as pessoas. Aí eu tenho que abrir um parênteses. Em 1985, eu tinha uma empresa de software chamada CompuArt Informática, que é fundadora do ParkTech, que é o primeiro movimento de alta tecnologia. E a gente tinha uma dificuldade. A dificuldade, a gente era técnica, ou supunha que era tecnicamente bom, mas não conseguia ganhar dinheiro, implementar as coisas, achar mercado. E o ParkTech foi muito importante para mim. Então, esse modelo de ter uma empresa nascente e ter um acelerador foi muito bacana. Eu tenho até uma coisa inusitada. Eu tinha 20 e poucos anos. O ParkTech foi fundado pelo professor Milton Ferreira de Souza, que era sócio da Opto. Da Engesser também. E depois vem o professor Silvio, que pena muito, mas consolida o ParkTech. Mas eu estava conversando um dia com o professor Milton e tinha a SEI, a Secretaria Especial de Informática, e tinha uma lei de informática. E a lei de informática dizia o seguinte, que máquinas fabricadas no Brasil, era quase tudo cópia, clone do que tinha no exterior, tinham que ter software nacional. E eu tinha um software para o Applezinho, aquele Apple antigo, o Apple II, que a gente chamava de Super Basic. Ele vinha na ROM, ele vinha com a BIOS e um Basic. E a gente fez um Basic que parecia Pascal, estruturado, bonitinho. E a gente queria vender. Eu explicando isso para o professor Milton. O professor Milton chamou a secretária, eu acho que a secretária era a Lilian, mulher do Loube. Falou, Lilian, liga para o Renato. Ligou para um tal de Renato. Ele falou com esse Renato. Eu lá, moleque, 20 e tantos anos, ele falou, Renato, fala aqui com o menino, com o Antônio faz. Eu, que Renato? O Renato Acha. O Acha era o ministro de Ciência e Tecnologia do Sarney. Foi minha primeira grande coragem, né? Ô, professor Renato, como o senhor está, né? Postei a voz, tentei parecer que era sério. Expliquei de novo para ele, se você tem condição de vir a Brasília? Claro que não tinha. Tinha grana. Tenho. Então vem aqui, eu vou pôr você em contato com o secretário da SEI. O secretário da SEI era o Luciano Coutinho, o mesmo que do BNDES, que deu alguns problemas aí na Lava Jato. Nós fomos para Brasília para falar com o Luciano Coutinho. Isso gerou um contrato com E os meus amigos são os caras ruins. Estou guardando essa desde lá no começo. Rancoroso. E isso gerou um contrato com a gente, com uma empresa. Cada vez que ela vendia uma máquina, ela pagava para a gente 5% do valor da máquina. Uma máquina custava uns $1.500. Ela vendia, já estava no fim, o Apple estava para começar a PC, assim, para emplacar. Nossa, ela vendia 500 máquinas por mês. Entrava dinheiro na conta. Guarda aí a importância de você ter um acelerador, alguém que faça isso por você. Eu estava depois num congresso de empreendedorismo em Nova Orleans, junto com o ParkTech, com o Sebrae, e eu fui visitar a incubadora cultural. Gente,
era teatro e música. Que diferença fazia? Eles tinham lugar para ensaiar, tinham instrumento, tinham contrato com bares para tocar em Nova Orleans, fazer peças de teatro. Eu nem escrevia, isso foi na década de 90. Quando eu começo a escrever e vejo as dificuldades, eu falei, o problema do artista e do escritor, da alta tecnologia, é exatamente o mesmo. São empresas nascentes que se supõem capacitadas, vão ter que botar a cara para bater, mas precisa de um garantidor, de um incentivador. Então, desde então, eu já faço parte da Academia de Jaú, onde eu nasci, que é bem burocrática, com pessoas que veio mudando, mas com pessoas que querem ser acadêmicos. Eu sou acadêmico. A gente queria uma academia com escritor, então a gente queria unir esses modelos. Então, respondendo o que você perguntou, a Academia de São Carlos é uma academia de escritores que trabalham pela literatura, tem que ter o compromisso de escrever melhor, de publicar livro, de criar eventos para vender, de participar de feiras, de desenvolver a capacidade de contar para uma criança por que deveria ler aquele livro. O que aquele livro tem de legal? O que a literatura pode fazer? Mas não de modo intelectual. Então, a academia hoje é isso. São membros que escrevem, que tocam projetos literários, e a academia se propõe a fazer essa ponte. Então, hoje, quinta agora, eu vou à Academia de Artes, Ciências e Letras do Estado de São Paulo, que ela vai fazer 21 anos. Vou lá falar da nossa academia. Tá programado para esse ano, para eu ir até a Academia Brasileira de Letras. Estou esperando passar as eleições e lá falar da nossa academia. Nossa academia não deve nada para nenhuma academia. Nós temos escritores bons, temos agora até atores de stand-up na academia. Sabe lá o que isso vai virar, mas tudo Já bem. vamos chegar lá nesse assunto. Não, são 30 membros hoje, aproximadamente. E assim, eu nunca tinha ouvido falar até então, né? E muito provavelmente a grande maioria da população sancarlense nunca ouviu falar. Uhum. Como é que a gente divulga isso? Como a gente ajuda a divulgar esse tipo de coisa? Porque isso é importante, a gente ajudar a divulgar. Desculpa, a voz tá uma beleza. Coscar que judiou da minha garganta ontem. O pessoal fala que gordo é pequeno, né? Você viu que o strike que eu fiz. Dá para fazer um Se tem uma recorte. coisa de gordo, não é pequeno. Você recorta, tira daqui, põe em preto e branco. Pô, mas você falar que tá ruim da garganta, que o Coscar que ajudou a melhorar a sua garganta, Não, dá ele ajudou- imagens, ele dá ajudou- assim Ele ajudou a piorar. surreais. Só que o Ele problema é ajudou que a- ele de joelho tá no meu peito, então ele ainda ficou com dor nas costas. Se a gente contar o que aconteceu ontem, Mas vamos lá, dá um vamos conto do Marquês de Sade. Tava tão bom É um o bom papo, nível, né? A gente precisa baixar A gente tanto tava nível aqui, dele, né? De repente o metrô Não, mas a fez gente blau. sobe, Uau. sobe, cai. Não, mas aí assim, hoje existe um site. Como é que vocês divulgam o trabalho hoje? Ó, a academia, o principal item de divulgação para todo mundo é o Instagram. Então tem o perfil da academia no Instagram. Tem um site, mas o site não anda tanto. Tem a antologia que a academia fez, que é uma coletânea de contos, crônicas, poemas, tirinhas, que nós fizemos e foi lançada. Tem o projeto Amigos da Academia. Amigos da Academia, modéstia à parte, é genial. R$10 por mês cada contribuinte. Vocês podem ser contribuintes da academia, R$10 por mês, e ganha a antologia, e todo mês concorre a sorteio de livro. E no ano que vem vai ganhar a antologia de novo. R$10 por mês dá 120 por ano. Para a gente faz muita diferença.
A gente promove eventos, então uma vez por mês está na Praça da 15. Quase sempre, 2 vezes por mês, a gente está no Shot Café. O Paulo lançou o livro dele lá. Vocês não foram, né? Não, a gente tinha coisa mais importante para fazer. O Pedreiro, hein? Não, tô brincando, eu já pedi desculpa, eu vou falar publicamente. Pedi desculpa para ele, eu esqueci, cara. Esqueci mesmo. Eu fiquei muito chateado de não ter ido. Fiquei mesmo. Isso me pegou. Mas daí pouco ele esqueceu de ficar chateado. Mas foi bom você não ter ido. Alzheimer é Foi bom complicado. você não ter ido, porque eu acabei fazendo um stand-up lá também, com uma ideia aí de mudar o nome da moeda de real, cruzeiro, para Pau Brasil. Porque tem tudo a ver com a história do Brasil, né? Claro, de Pau Brasil, e pela facilidade, porque a gente já fala, custa 10 pau. Então, é mais uma prova de que trabalhador no Brasil só leva pau. Não, sem falar que agora com a Samsung lançando o anel pra você ficar pagando as coisas com o anel, é muito melhor pagar em pau do que com o anel, velho. Vamos combinar. Aí ele veio com esse texto e veio com essa ideia. Falei, então você vai estrear no stand-up hoje. Porque a ideia era fazer o lançamento do livro e ter um pocket show. Ia ser nós 3. E aí eu não pude ir. O Pepe não foi, que ele tava com problema no anel. E a gente tava fez. conseguindo pagar. Não, a gente fez. Ainda bem, porque Aí eu o chamei pau ele engrossou. pra fazer esse texto aí. E o único problema na hora de armazenar o pau tem que ser na poupança, né? Mas o ministro da Fazenda vai ficar super contente, porque quando ele chegar e falar que todo mundo tem que fazer uma forcinha pro pau subir, vocês não vão dar uma mão. Cada um no seu. Como cada um no seu tem 2 mãos, posso ajudar o Brasil, rapaz. Mas aí como que faz pra aplicar o pau? A gente Na tem vários poupança. fundos de investimento. Achar esses fundos aí. Mas voltando, e a gente judiou muito de uma moça que estava lá, Que não era nem de São Carlos. que não né? era nem de São Não, mas Carlos. também. Vamos combinar a Kika. O apelido dela é Kika. Imagina então ele fazendo um texto de pau, falando pra Kika. Mas voltando à academia, aí você faz o recorte aí. Voltando à academia, a academia está divulgando, criando eventos. Por exemplo, terça, dia 29, na OAB, nós temos um projetinho que chama Valer. Ou seja, todo mundo lê um conto, um único conto. O primeiro Valer foi com o conto, que é curto, se lê em 15 minutos. O Espelho, do Machado de Assis. O segundo foi com Perdoando Deus, da Clarice Lispector. E o próximo agora vai ser com o Peru de Natal, do Mário de Andrade. O pessoal lê o conto. Olha, ele já se animou com o Você Peru. escolheu falar do Peru do Mário? E vai Terça pagar agora? Quando é? Já dá os Dia detalhes pra nós. 29. 29. De outubro, na OAB, às 7 da noite. A ideia básica... Então esses encontros são sempre uma vez por mês? Uma vez por mês, numa parceria com a gente, com a OAB, é aberto, não é para advogado, mas a gente quer trabalhar para que advogados leiam mais. Tristemente... É importante, né, o advogado ler um pouquinho. Não, e todo mundo importante. lê. Viu, Jacó? E o Xandinho? A maior parte dos universitários que tem formação universitária não lê. Ler e escrever, Paulo, para você que programa, faz uma diferença na qualidade do desenvolvimento de software que é impressionante. Essa é bosta que você impressionante. desenvolve. Ele falou. Se você não ler, não vai melhorar essa merda. É o seguinte, você pode ser bom, mas você vai ficar muito bom se você ler literatura. Vai por mim. Eu falo um livro para você ler e a gente papeia. Depois a gente escolhe um. Inclusive, o último que teve da Clarice Lispector, a leitura de Perdoando Deus, maravilhoso. E é uma leitura enxuto, eu tive presente. E o que se tira de discussão disso, de um texto pequeno, é mais de 1 hora de conversa e se deixa fica mais. É muito interessante, foi a primeira vez que eu participo de um evento com esse formato e é uma delícia.
porque você não tem acesso àquele material, você nunca leu aquele material, e de repente você está discutindo o porquê daquela frase naquele contexto, qual foi... Cara, é maravilhoso, e cada um com a sua interpretação, muita gente pensando, é muito diferente. Assim, Vale muito ressaltar que não é um bate-papo intelectualizado. Exato. A gente que lê profissionalmente, eu avisei, falei, não vamos ficar falando de metáfora, nada que seja acadêmico. Cara, qualquer criança lê aquele texto, Vamos uma criança popularizar com 12 isso, né? anos, o conto era Perdoando Deus. Aí eu fiz uma pergunta sacana ali, se alguém lá era terrivelmente evangélico. E tinha. E um deles era o mais improvável, que era um cabeludo, um De cara brinco, de maconheiro. Mas eu acho que ele era do Bola de Neve. Pode ser. Só que a pergunta era a seguinte, o título Perdoando Deus. Eu falei, isso vai causar problema em escola? Porque se põe isso numa escola, vai ter um movimento de gente que é muito religiosa, que vai falar, como assim perdoando Deus? E tinha uma outra menina evangélica que ela falou, olha, Deus causa, quando a gente ouve falar dele, e se você for sério, causa uma estranheza, causa algo, e ao mesmo tempo que ele é bom, ele é responsável pelo mal. Então, só depois que você compreender Deus e perdoá-lo, é que você pode se dizer evangélico, cristão, ou o que quer que seja. Isso não era visão minha, isso era visão de alguém que é evangélico. Eu falei, nossa, que bacana, né? Porque eu nunca tinha pensado nesse sentido. Mas é um conto que eu conheço. Os contos ali são contos que eu conheço há muito tempo e fizeram parte da minha formação infanto-juvenil. Eu não sabia que eu lia, eu não sabia por que eu lia, mas eu lia muito. Se você for à biblioteca da Federal, eu vim aqui com 17 anos para fazer ciência da computação. E, de repente, eu me deparei com uma biblioteca enorme com literatura. Então, virava e mexia, eu pegava um livro. Eu nunca gostei de estudar, né? Vamos deixar isso combinado. Então, eu não ia pegar livro de cálculo, livro de física. Eu ia pegar livro de literatura. E computação, depois que a gente faz a disciplina, pelo menos tinha na época que eu fiz estrutura de dados, depois disso acabou a computação, não tem mais nada, não precisa fazer mais nada. Você entendeu a estrutura de dados, você já olhou, já viu como que armazena as coisas, é só gerar input, o que você pede para o usuário, e output, o que você tem que entregar, que as pessoas esperam. O diretor da Caixa arrumou uma treta com toda a comunidade de cientistas de dados e profissionais de TI com uma declaração muito menor do que essa, viu? É verdade. O cara foi no summit lá e falou assim, não, hoje em dia com a IA eu não preciso mais do TI. Não. Beleza, assim. senta você e faz, arrombado. Não é assim, não. Arrumou com o outro agora. Mas o cara, você não viu isso aí? Não vi, mano. Mano, se tivesse visto, já tinha feito vídeo com essa doideira. pessoa. Não, essencialmente, depende da gente. Só que tem uma coisa, o pessoal fala muito de inteligência artificial. Eu fiz meu primeiro programa de inteligência artificial em 1979. Não tinha nem tela, era cartão e o resultado era só papel. E o professor falou, o único programa, software inteligente do grupo, foram eu, um amigo, Ricardo Quintana. Nós tivemos uma sacada genial. A gente fez um jogo da velha, só que ele começava zerado. Ele só sabia que você punha X e bolinha, na verdade era 0 e 1, e tinha uma matriz 3x3. A gente só ditou a regra quando acabava. Aí começava aleatório e ele guardava cada jogada. Só que era computador contra computador. Não dava para ter interação humana, porque a gente punha o programa para rodar e só pegava à tarde. Punha à tarde, só pegava no dia seguinte. Então, gerou
1.000, 2.000, 10.000 partidas. Depois de um tanto, quem começava, o computador A contra o computador B, sempre começava no meio. Em geral, empatavam. E a gente já tinha pronto como jogaria isso em 3 dimensões, 3x3x3. Só que é um monte de matéria e a gente não desenvolveu. Desenvolver isso e os próximos jogos, que os jogos têm que ser inteligentes, eles não são reativos simplesmente. Você não programa tudo que o jogo pode fazer. O jogo tem que aprender. Então a gente já fazia programa que aprende. E hoje o pessoal confunde muito esse negócio de inteligência emocional, porque o nome está definido errado. O que o computador faz, ele faz tarefas repetitivas que exigem memória, resistência, uma sequência de dados e informações que nós não dávamos conta de fazer, porque era cansativo. Então, quem tinha boa memória, um bom raciocínio matemático, muita informação, era tido como inteligente. Não era inteligente, de verdade. Ele tinha um bom acesso à informação. E aí falaram que o computador seria inteligente. O computador ainda faz coisa repetitiva e tem que ser bem programado. Esse programador criativo não vai aparecer. Outro dia nós fizemos um bate-papo de literatura e inteligência artificial. O Rafael Saramaniego, que conduziu o bate-papo, ele pegou um texto gerado por um amigo e um texto da inteligência emocional. Da inteligência artificial. O texto da inteligência artificial ficou redondinho, bom de ler. A maior parte vai preferir, inclusive. Mas ele leu o primeiro parágrafo, cada um, e eu sabia qual que era o escrito por humano e qual que era da inteligência artificial. Não se compara ainda. Se compara com um escritor razoável, mediano. Mas eu acho que não vai substituir. O escritor mesmo, acho difícil. Mas ajuda muito. Por exemplo, cara, preciso fazer um texto para uma publicação de uma revista para divulgação de empresa. Cara, você escrever uma ideia do texto e pedir para uma inteligência artificial rebuscar esse texto, deixar ele, né, mais estruturado e tal, vai funcionar. E beleza, porque o cara que está lendo um negócio técnico de divulgação não vai se importar. Mas dificilmente você vai fazer uma inteligência artificial criar um padrão de escrita de essa de Queiroz, por exemplo. Porque eles não vão conseguir nunca entender a emoção. Ele tem uma ideia do que seja, talvez, mas não vai ter a emoção. Para fazer poema, a inteligência artificial é boa para fazer métrica, é boa para fazer rima. Então, se eu jogar um tema, ela consegue metrificar e rimar isso. Mas ela tem um problema, ela ainda é muito piegas. Ela fica com palavras desgastadas, como saudade, paixão, palavras que não dizem muita coisa, elas são vagas. Então, ela faz o textinho básico. Se você tem qualidade de expressão, pensa em ideias e contar com a ajuda da inteligência artificial, é bacana. Sai um poema com métrica. Dos poetas que a gente conhece, desses modernos, que em geral fazem música, você vê que o Chico Buarque é um cara de métrica, de rima, de trabalhar o texto. Ele tem essas duas características. A maior parte, não. Outro que tinha um carinho pela palavra era o Belchior. Ele tinha um jeito de contar que é muito difícil para uma máquina. Só que tem um porém. A máquina está incorporando tudo que nós fazemos é cultural. Ou seja, eu escrevo a partir do que eu leio, a partir de uma cultura que foi desenvolvida por filósofos e escritores. Então eu escrevo dentro dessa cultura, só que a cultura está mudando. De repente, uma máquina
que tem aqui o meu relógio, já mede batimento cardíaco, já mede uma série de coisas. Daqui a pouco está medindo, ele mede o coração, e essa informação eu estou compartilhando com o mundo, tá? Ele compara meu sono com o sono médio. Quando você tiver aquele chipzinho implementado, a máquina vai saber de verdade o que te emociona e o que não te emociona. E aí, ferrou. Aí ferrou. Aí ferrou. Aí ferrou porque a cultura vai mudar. O jeito da gente viver vai mudar. Então, o perigo, ou se alerta ao perigo da inteligência emocional, a inteligência artificial, apesar de eu não gostar desse nome, é que ela vai tocar você melhor. A gente já faz essas manipulações no dia a dia. A gente tenta emocionar as pessoas, não como escritor, tenta emocionar os amigos, tenta fazer rir, tenta parecer bacana. A gente é manipulador, mas a gente é pobre de leitura. Quem lê bastante literatura e gosta de arte tem mais facilidade para ler os outros. A inteligência artificial, ela vai contar com uma coisa que a gente não conta. Eu não sei como que você está pensando do que eu estou falando. Ela saberia. A reação física que aquilo gera durante... Aí ela poderia falar para mim, ele gostou dessa ideia. Eu tento ver se você riu, se você não riu. Qual foram os impulsos que seu cérebro gerou com aquela informação? Isso. E aí eu sei se eu estou mandando bem, eu sigo em frente. Se eu estou mandando mal... Porque eles já usam a câmera frontal da gente para ver a análise de expressão com o conteúdo exibido. Sim. Se for descobrir o que eu realmente estou pensando, a gente está muito fodido. Eu vi uma matéria de um carro com câmeras, que é o seguinte, ele olha para você e vê onde seu olho está olhando. Então, se você piscar e fechar o olho, ele vai te dar um sinal. Mas ele pode muito bem colocar uma música que anima você. Aí você mais que desperta, né? Se tocar uma música, aquela que você não ouvia faz tempo. Só que ele pode perceber que no meio da música, você fica meio down, assim, dá uma bad. Aí ele corta aquela música. Aí ele mistura com uma outra música. Ele compõe uma música que você vai gostar. Ele olha, você está olhando para o retrovisor. Só para dar exemplo de controle, ele vai oferecer, ele já oferece o que lhe empolga. Olha, eu tento levar bem meu dia, mas a hora que eu abro o Instagram, nossa, é difícil largar, rapaz. Não. Ele sabe o que me prende. Então, para isso, só voltando à literatura, essa capacidade de leitura e essa interpretação, não da mensagem do texto, mas da mensagem que não está no texto, das entrelinhas, é extremamente importante. Então, está vendo? Ele já deve ter cortado, porque ele entrou na... Entrou bem na sua frente, no meio da Isso explicação. aí o editor se vira depois. Porra. Então, gente... Eu queria fazer um desafio aqui, porque eu acho que nós estamos com um horário, né? Eu queria fazer um desafio antes da gente terminar rapidinho. Nome de livro, eu vou falar, fala se leu ou não, e a nota que você dá pra ele, beleza? Mas rapidão, sem pensar. Sem pensar. Deus do céu, eu não li a maior parte dos livros. Vamos lá que vai ser fácil. O Alienista. Li. Nota? 10. Dom Casmurro. 11. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 9.9. Gosto muito. Capitães de Areia. Não li. A Cozinha Maravilhosa de Ofélia. Também não li. 50 Tons de Cinza. Nem passei Menos perto. 8, menos 8. Nem passei perto. Outros 50 Tons de Cinza. Também não. O Código da Vinci eu li. Código da Vinci. É ruim. Mas É eu ruim. li porque a gente tem que Pela ler. curiosidade, né? Para saber. E vou falar mais. Todos os livros do Dan Brown são ruins.
Não, são ruins. Pô, são Mas ruins. ele narra bem. Senhor dos Anéis. Não li. Devia. Harry Potter. Tentei. Brasileirinhas. Não consegui. Brasileirinhas, não. Ele só assistia. Brasileirinhas. Emanuele. Só assisti. Emanuele. O Emanuele eu assisti. Daí, rapaz. pegou. Silvia Cristel, né? Silvia Sente. Silvia Sente. Ele é dos clássicos. Ele é dos clássicos. Clássica dos clássicos. E com essa leitura meio melecada, vamos encerrando mais um Paulo ao Cubo, senhoras e senhores. Pepe, recados finais. Não fecho com robô. Pedroso. O Pepe tá numa conspiração brava desde a semana passada, você Tá. percebeu? Fica tranquilo. Eles não vão dominar você, não. Faz seus recados finais. Olha, leia, participe dos eventos da academia aqui em São Carlos, porque a gente tem uma das melhores academias do Brasil, só de escritores. A Bluefit ali é bacana. Então, a gente quer ajudar a política cultural de São Carlos. Eu não me envolvo com política partidária, mas eu acho que a gente pode modificar muita coisa na cidade através da literatura e da arte. Leia mais, eu sou Paulo Goscar, o Caramelo Total. Não deixe de dar aquela escrevinhadinha no canal, deixar aquele like, marotos. Compartilha com a rapaziada. E pra você que gosta de dar risada, Solta a vinheta, tonelada. Rindo alto na mesa, no Paulo ao Cubo. Agora e é como eu sempre digo nessa hora. Tchau, Paulo! Tchau, faz. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte. E é como eu sempre digo nessa hora. Aí você fala tchau, Paulo. Tá certo. E é como eu sempre digo nessa hora. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo! Tchau, Paulo! Vamos fazer Tchau, direito, Paulo! vamos fazer de novo. Quem vai fazer o tchau, Paulo, é você. Tchau, Paulo, Ele vai falar, como eu sempre digo nessa hora, você fala tchau, Paulo, e a gente vai responder tchau, faz. É assim que a gente fecha. Vamos lá, de novo. Cagada da Mais um branco e preto.